Olá, boa noite, é sexta-feira. Vem com a gente que o Gazeta Esportiva tá, bom demais. A gente já começa o programa destacando o Sansão do próximo domingão, lá na Vila Belmiro. O repórter Osmar Garrafa bateu um papo exclusivíssimo com um dos principais nomes do São Paulo na atualidade, o atacante Diego Souza. Olha só. É isso, Michele. Hoje no nosso Gazeta Esportiva, um convidado mais que especial. No final de semana tem clássico, tem São Paulo e Santos na Vila Belmiro e o Diego Souza gentilmente atende a reportagem da TV Gazeta. Aliás, no primeiro turno foi o homem-gol do clássico, né? Desde a chegada do Diego Aguirre, o São Paulo vem se comportando bem nos clássicos e você fez o gol da vitória no clássico do primeiro turno. Agora tem um clássico aí valendo até a liderança para o São Paulo, né, Diego? Obrigado pela participação. É verdade, jogo difícil, fui feliz no primeiro turno, né? Tive a felicidade de fazer o gol e agora jogando na Vila Belmiro, o Santos vem em ascensão, uma equipe qualificada, onde o jogo vai ser muito difícil, as duas equipes precisando vencer na competição e acredito que será um grande jogo. O Diego, que cresceu muito com a chegada do Diego Aguirre, ele é artilheiro do São Paulo na temporada ao lado do Nenê com 12 gols, tem 8 gols, artilheiro da equipe também no Campeonato Brasileiro ao lado do Nenê. E fale um pouquinho desse seu momento com o Diego Aguirre, ou seja, muita gente questionava, o Diego Souza lá na frente, como homem referência, não está funcionando muito bem. Chegou o Diego Aguirre e não dá para dizer que você hoje é a referência desse São Paulo, Diego. Por que desse crescimento na chegada especificamente com o Diego Aguirre? Primeiro por estar trabalhando bastante. No dia a dia a gente tem que, mesmo que as coisas não tenham começado bem, você tem que trabalhar muito forte. E o Aguirre, ele foi um paizão, né? Ele chegou, no início eu estava para sair, não tinha tanta oportunidade, mas depois ele me chamou e me deu total confiança para realizar bem o meu trabalho e as coisas começaram a dar certo, tem dado certo. Espero que continue dando. Para o jogo contra o Santos, volta o Everton. O quanto isso facilita para você? É um jogador que tem sido fundamental também. Olha, facilita para todos nós. Um jogador com a experiência que tem o Everton, com peso que ele tem para o São Paulo. Então é um grande reforço e a gente espera que ele possa estar 100% para nos ajudar. Ou seja, o Hudson, Arboleda e o Lisieiro são 3 jogadores brigando por uma vaga. Que foi treinado hoje aqui só no próximo domingo, né? Não adianta querer perguntar para você não, que não adianta que não vai escalar o São Paulo não, né? Olha, eu só posso dizer o seguinte, quem for o jogador que foi escolhido para jogar vai estar em boas mãos, tem a qualidade e a confiança de todos nós. Tá certo. Tá aí o Diego Souza agradecendo a assessoria do São Paulo. O Bruno Pérez fica de fora. O Regis também não participa dessa partida. O Everton, como destacamos, está retornando ao time. O Reinaldo volta de suspensão. E são 3 jogadores brigando por uma vaga. Arboleda retornando da seleção equatoriana. O Lisieiro e o Araruna. Tá certo? Olá, muito boa noite para você de casa, ligado no Gazeta Esportiva. É isso aí, final de semana de Sansão, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, e o São Paulo com o retorno do Everton, né? O Garrafa, que está aqui ao meu lado, conversou com o Diego Souza, esse papo exclusivo muito bacana. O Diego, que tem 8 gols no Campeonato Brasileiro, é um dos principais jogadores do São Paulo, Garrafa. Eu não diria que ele é o principal, mas para mim o Nenê e o Everton têm uma importância até maior do que o Diego nessa campanha. Mas o Diego começou a fazer gols, o que ele não fez com o Dorival no começo do ano no Campeonato Paulista. É um cara que está fazendo a dele, a bola chega, ele vai lá e faz o gol, não é um craque, é um bom jogador com muita história no futebol, rodagem, e está dando certo nessa engrenagem. A gente vai falar do Santos daqui a pouco, mas eu acho que o São Paulo, apesar de jogar na Vila Belmiro, tem uma leve vantagem sim sobre o time da Vila. Com o retorno do Everton, tem essa briga aí no meio campo que você citou na reportagem, Lisieiro, Hudson, quem joga. Eu colocaria o Hudson, eu acho que é um jogador que, apesar do Lisieiro ser uma revelação, que vem surgindo bem, fazendo boas partidas, fez gol recentemente, eu acho que o Hudson é um jogador mais preparado, mais experiente, já está mais calejado, ano passado esteve emprestado no Cruzeiro e tem talvez mais rodagem para iniciar um clássico tão importante como vai ser esse Sansão, que pode definir a liderança do São Paulo, tendo em vista que o Inter tem um jogo não tão fácil, mas também não é o jogo mais difícil contra a Chapecoense. O São Paulo que precisa vencer o Santos para não perder essa briga aí pela liderança nessa rodada. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite para você de casa.
Boa noite, Vini. Boa noite para você, para a Michele, para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. E aí, hoje foi um treinamento do São Paulo, um treinamento fechado. A gente só pôde observar os primeiros 15 minutos, depois nós tivemos que sair do CT. E aí, na volta, esse papo aí com o Diego, que é, sim, referência do lado do São Paulo, como você bem falou, ao lado do Nenê. E o que chama a atenção é que o Diego Souza, quando estava com o Dorival Júnior, foi muito criticado pelo fato de jogar como homem de referência. Todo mundo entendia que o Diego não estava rendendo bem, não estava mesmo, que ele seria muito mais útil do meio campo, chegando com ela dominada, chegando nesse homem de frente. E aí o que aconteceu? Veio o Diego Aguirre e com o Diego, depois de uma conversa ele revelou pra gente, o Diego Souza tem funcionado e muito bem como esse homem de referência. Até porque ele não é um homem fixo lá na frente, ele cai tanto pela direita, pela esquerda. A volta do Everton favorece muito o futebol, não só do São Paulo, mas principalmente do Diego. Ele ficou 3 partidas de fora e tem essa dúvida, e não é nem a dúvida se o Hudson ou o Lisieiro no meio campo. O problema está lá na lateral direita, sem o Bruno Pérez e... Sem o Regis, né? E sem o Regis, né? O Bruno Pérez está contundido e o Regis está suspenso. E aí, de acordo com o que a gente apurou com o treinamento fechado lá, 10 já estão confirmados. A dúvida fica se ele improvisa o Hudson na lateral direita, e aí o Lisieiro entraria no meio campo, se ele joga com 3 zagueiros com Arboleda fazendo a lateral direita, ou então até o Araruna. É que o Araruna voltou agora de lesão, eu entendo que deve aparecer ali com Arboleda. E para um clássico, Arboleda, né? Botar o Araruna ali. Arboleda por ali, Hudson no meio, São Paulo fica forte. E discordo um pouquinho de você, entendo que o jogo é muito parelho, o Santos está numa crescente, mas daqui a pouco a gente vem com as informações do Santos aí. Agora, né, Michele? Agora, já que a gente falou do São Paulo, vamos ver como o adversário tricolor está se preparando para o clássico. Alexandre Silvestre está lá no CT Pelé, em Santos, e traz as últimas informações da equipe de Cuca. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, boa noite para todo mundo, Vinícius, Garrafa, amigos e amigas. Sabe quando o repórter se prepara, coloca a escuta, a equipe montou aqui todo o equipamento, aí a chuva veio bem na hora da entrada ao vivo, mas tudo bem. Tempo chuvoso na Baixada Santista, o Peixe se preparando, tem treino ainda amanhã para esse clássico Sansão de domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Santos vem de 8 jogos de invencibilidade sob o comando do Cuca, não sofre gols há 7 partidas, está prestes a quebrar o seu próprio recorde sem ser vazado pelos times adversários. Aliás, esse recorde é lá do passado, dos anos 50, da década de 50, e o Santos também tem algumas dúvidas, se pelo lado do São Paulo fica esse mistério sobre a defesa, 3 zagueiros, tal. No Santos, será que o Cuca vai meter 4 atacantes? O Derlis começa jogando, Gabigol, Rodrigo... Como é que vai ficar esse time do Santos? O Carlos Sanches deve ser a novidade, recuperado de problemas musculares, treinou normalmente ontem, hoje os treinos foram parcialmente fechados, mas o Sanches, o uruguai, esteve presente aqui, enquanto a imprensa pôde acompanhar o restante de cada treinamento. Quem está fora de combate é o Lucas Veríssimo. O Santos está no meio da tabela, vem numa ascensão muito importante com o Cuca, o Santos já está brigando por vaga na pré-Libertadores, vislumbrando, né, mirando o G6 do Campeonato Brasileiro, está a 10 pontos do G6 e está a 7 da zona do rebaixamento. O Santos que já perambulou pelo lamaçal do Z4. Cuca falou hoje em entrevista coletiva aqui do meu lado, na sala de imprensa do CT Pelé, mas depois, gentilmente, o treinador do Santos, que está vivendo um grande momento por aqui na Baixada Santista, conversou cara a cara, assim como o Garrafa fez uma exclusiva com o Diego Souza, eu fui para cima do técnico Cuca, vamos ouvi-lo. O que você está imaginando para domingo? Um abraço aí a todos, primeiro. Estou imaginando domingo um jogo duro, um jogo difícil, né? Um clássico com muita rivalidade, com as duas equipes vivendo um grande momento, cada um na sua realidade, né? Nossa hoje é buscar uma recuperação dentro do campeonato, e o São Paulo é manter essa estabilidade na parte de cima que ele está aí com a co-liderança. Então é um grande jogo, acho que é um jogo igual, assim, que não teria um favorito para essa partida. Apesar da gente estar jogando em casa, o São Paulo é uma equipe ajustada já há mais tempo do que nós, tem grandes valores também, então tem tudo para ser um grande jogo. Sanches volta, Lucas Veríssimo está fora. O Lucas está fora, ele não está treinando ainda, para a semana que vem vai estar à disposição. O Sanches, a gente está trabalhando ele devagar, né? Sem pressa, para não correr risco e ganhando tempo também. Vamos esperar amanhã, ver qual que é a evolução dele, em cima do treinamento que ele fez. Se ele puder jogar, joga, e se não puder, a gente tem confiança em quem entrar.
Você vai partir para cima do São Paulo ou vai esperar um pouquinho? Os dois. Tem hora que parte para cima, tem hora que o São Paulo parte. Jogo grande, né? Ô, Cuca, essa questão política do Santos aí, presidente brigando, se matando com o vice e tal, influencia dentro de campo? Para nós não respinga nada, sinceramente. Se eu falar para você que atrapalha alguma coisa, seria leviano de minha parte, não respinga nada. O que vier acontecer no jogo, vai ser mérito ou não nosso, não tem culpa nenhuma o que está acontecendo fora, até porque são todos maduros e ficam alheios a isso. O importante para nós é cuidar do campo, né, que nem o presidente falou. Tudo bem, mas, por exemplo, na minha empresa, se tá rolando um quebra-pau na cúpula, eu como funcionário lá, linha de frente, eu fico meio encanado, cara. Mas a gente não procura saber lá deles, né? Não adianta, porque... Futebol é diferente. É diferente, né? A política é duro, né? A gente se envolver nisso, então a gente procura cuidar do campo. Aqui tá tão gostoso as coisas aqui, o ambiente nosso tão favorável, a meninada treinando com prazer, jogando com prazer. Vamos cuidar disso até o fim do ano. Jogadores do Peixe pegando fogo, enorme confusão, briga política, trairagem, mas dentro das quatro linhas o Peixe vai muito bem, obrigado, repito, em ascensão no Campeonato Brasileiro, mirando uma vaga na pré-Libertadores pelo menos, ou quiçá até uma vaga no G4, diretamente na fase de grupos da Libertadores. Clássico de domingo já está com os ingressos esgotados em Urbano Caldeira, Vila Belmiro lotada, domingo, 4 da tarde, para esse grande jogo, pelo menos é a minha expectativa de tanta gente, Santos e São Paulo. Vou arriscar aqui a escalação do Santos com Vanderlei no gol, lembrando que o Cuca faz mistério, segura o time, ainda tem treino amanhã, então é Vanderlei no gol provavelmente, com Vitor Ferraz na direita, o Gustavo Henrique e o Bambu na zaga, Dodô na lateral esquerda, Pituca e Alisson os volantes. Aí são 4 jogadores que a gente pode colocar de repente, Rodrigo, Gabigol, Derlis Gonçalves e o Bruno Henrique correndo por fora também, porque fica essa dúvida, né? Se o Cuca vai atacar com tudo para cima do São Paulo, ou se o Cuca vai ser um pouquinho mais conservador. Eu quero só aqui, que eu me confundi um pouquinho na escalação na parte final, tem o Derlis Gonçalves, o Rodrigo e o Gabigol, e o Bruno Henrique correndo por fora, ou talvez até começando a partida na equipe principal. Tá bom, Michele? Silvestre, você é o melhor, você é demais, a gente te ama, viu? Sensacional, estamos com saudade, venha com Deus pra casa. Esse óculos estilo do Esse Silver óculos aí, é muito estilo. Ficou gato. Bom, e aí, meninos, o que a gente pode esperar desse jogo, hein? Eu disse anteriormente que entendo ser um clássico muito equilibrado, não é? E principalmente pelo momento que o Santos vive com o Cuca. O Silvestre ele abordou com muita propriedade o aspecto político, mas o Cuca é experiente demais para deixar esse bastidor, esse extracampo atrapalhar o crescimento da sua equipe. Ele sofreu demais quando chegou, até acertar, ajustar o time, as coisas estão caminhando bem e eu particularmente acredito no discurso do Cuca, não serão esses problemas de diretoria, de presidência que podem refletir. O Santos está numa crescente no campeonato, é o 8º colocado e vai engrossar o jogo para o São Paulo, Vini. Não tem essa não tem essa não de porque o São Paulo está na ponta da tabela, o Santos está lá no meio, não. É clássico, o Santos está no bom momento, o São Paulo tem alguns problemas, o São Paulo a gente sabe que tem um elenco enxuto, então é um grande jogo e a gente fica aí na expectativa do que possa acontecer nesse final de semana. A última vez que eu estive aqui no Gazeta Esportivo, o Santos estava em 14º, 15º e eu falei, o Santos vai engrenar. Esses gringos aí vão começar a jogar bola, o Brian Ruiz é o único dos 3 que ainda não jogou uma grande partida, mas o Derlis Gonçalves e o Carlos Sanches são titulares do time do Cuca, indiscutivelmente. O Silvestre falou que talvez vá com 4 atacantes, eu não acredito. Rodrigo, Bruno Henrique, Gabigol e o Derlis Gonçalves. Eu acho que o Bruno Henrique talvez vá para o banco e entre aí um Jean Mota para compor o meio, um jogador um pouco mais defensivo, porque o Cuca acho que não vai com esses 4 atacantes para cima do São Paulo, porque a arma do São Paulo é justamente o contra-ataque muito rápido, com o Everton numa ponta e o Rojas na outra. Eu acho que ele não vai dar essa arma pro Diego Aguirre. Eu acho que o Cuca vai preservar um pouquinho mais. E Vini, a gente lá no site gazetesportiva.com, põe aqui Rodolfo II, Arthur Nogueira em Festa, a gente vai mostrar amanhã uma matéria especial aí analisando Nenê e Gabigol, né? Legal. Comparando os 2 jogadores e tudo mais. Quem tá melhor? Quem tá mais bem servido? O Santos com o Gabigol ou
o São Paulo com o Nenê? E qual dos dois, de repente, pode desequilibrar mais nessa partida? Amanhã no site gazetesportiva.com tem a matéria com os números de cada um, número de partida e tudo mais. Não vou adiantar nada aqui, tem que acessar amanhã o site. A fase do Gabigol, acho que tem um pouco mais de destaque que o Nenê, mas eu acho que o Nenê, na obra geral do Campeonato Brasileiro, está fazendo, acho que, um desempenho mais consolidado, mais firme do que o Gabigol, que começou meio mal nesse campeonato. Apesar de ter 10 gols já, 12 gols, ser o artilheiro do campeonato, eu acho que o Nenê tem um trabalho geral no contexto, assim, mais... Bom, até aqui, é que agora o Gabigol começou a fazer gol de verdade, né? Mas todo mundo só falava do Nenê, Garrafa. O Nenê tem sido peça fundamental do time de São Paulo, não é? Ele é artilheiro do time ao lado do Diego Souza na temporada e também no Campeonato Brasileiro. São 12 na temporada e 8 no Campeonato Brasileiro. E o Gabigol até 3, 4 semanas, estava sendo questionado pela própria torcida do Santos. Exato. E aí entrou o dedo do Cuca arrumou o time, né? Começou a acertar exatamente aquilo que pode ser mais útil em termos de posicionamento para o Gabigol, e aí o Gabigol acabou crescendo. Mas eu fico com o Vinícius nessa aí, entendo que pelo momento, por tudo que aconteceu na temporada, ainda o Diego Souza o Nenê é uma peça mais importante do que o Gabigol. Porque ele fez a entrevista hoje com o Diego Souza, ele está com o Diego Souza na cabeça. Beleza? Então amanhã você confere a reportagem completa lá no site gazetesportiva.com. E a enquete que está no site dessa sexta é para saber aí a sua opinião sobre esse jogo na Vila. Qual vai ser o resultado do clássico entre Santos e São Paulo? É vitória do Peixe? É empate? Ou quem leva melhor é o tricolor paulista? Dê o seu voto, gazetesportiva.com. Vini, no pique? Eu falei no meu comentário inicial e mantenho. Acho que o São Paulo vence, porque tá com medo de perder esse título. Boa. E aí, Garrafa? Eu vou, semana passada eu fui de empate e essa semana eu vou de empate de novo. Não! Ô, Mureta, e aí, Mureta? Você não tá sentado na cadeira do Celso. Você conhece o meu perfil, mas é o que eu acredito. Eu acredito que é um jogo muito equilibrado. Empate o Santos com 3 atacantes do O Santos numa crescente na Vila Belmiro é muito forte, o São Paulo é um dos líderes do campeonato. Então é um jogo, me parece um jogo com muitos gols e com empate. O diretor está pedindo aqui para deixar um recado para você que anda passando ali na Marquês de São Vicente, na frente do CT do Palmeiras e do São Paulo, tomar muito cuidado. A gente está sempre por ali e é comum, o pessoal passa de carro ali, então passa um corintiano e em frente ao CT do Palmeiras, vai lá e xinga, né? Aê, seu porco! Passa o palmeirense na frente do São Paulo lá, aê, Bambi, não sei o que, aquela confusão. Hoje estava todo mundo esperando o final da janela do treinamento para a gente poder entrar no CT. Estavam na rua? Estava todo mundo na rua ali, do São Paulo, né? Aí daqui a pouco passou um cara, sabe as vespinhas ali, né? Aí o cara se empolgou um pouco ali, meteu um Bambi, ele foi parar embaixo do outro carro ali. Sério? O cara caiu, não aconteceu, graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas ele se empolgou de uma tal maneira, aê, Bambi, esqueceu de que ele estava dirigindo. Então, cuidado, o garoto que se acidentou lá, tá tudo beleza com ele e tal. Não aconteceu nada mais grave. Não aconteceu, mas foi uma gozação, né? Momento de utilidade pública. Não, tá tudo bem. Trânsito, cuidado com esse negócio de xingar palmeirense e São Paulino na Marquês de São Vicente, não tá dando muito certo. Olha, em partida atrasada da 20ª rodada do Brasileirão, deu Chapecoense para cima do Atlético Paranaense, alívio para a equipe catarinense, que deixou a zona da degola, e preocupação para o Furacão, que soma 3 derrotas consecutivas e começa a ser ameaçado pelo rebaixamento. Vamos aos gols. Os gols na Arena Condá saíram apenas no segundo tempo. Aos 15 minutos, Pablo recebeu o cruzamento da esquerda e abriu o placar para o Atlético Paranaense. Aos 32, a Chape chegou ao empate. Bruno Silva cruzou rasteiro e Bruno Guimarães tentou cortar de carrinho e mandou para o próprio gol, 1-1. No finalzinho da partida, Leandro Pereira cabeceou firme e garantiu a virada por 2-1. Com o resultado, a Chape ultrapassou o Vasco e saiu da zona do rebaixamento. Ai, gente, esse horário dá uma fome, não é mesmo? Mas você fica aí, é rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para mostrar os preparativos de Palmeiras e Corinthians para a rodada do final de semana. Até já! Ei, estamos de volta e a gente recebe aqui no estúdio Guilherme Camarda, que vai apresentar o quadro Stories, destacando as imagens mais curiosas, que mais legal tá rolando aí nas redes sociais. Boa noite, Gui. Boa noite, hoje é tudo. Boa noite, Michele, boa noite. Boa noite para você de casa. Vamos começar falando do Roberto Carlos, esse lateral esquerdo que jogou na Seleção Brasileira, no Corinthians, no Real Madrid, enfim. Ele fez 2 gols na Liga de Futsal do Japão. É isso mesmo, no Japão ele está jogando. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Ele não tá aposentado, esse homem? Nossa Senhora, hein? Então, é um amistoso que ele foi contratado para jogar só esse amistoso, né? Ah, bom. Tá gordinho, hein? É em Osaka, foi em Osaka o jogo. Isso aí agora. Osaka. Tem mais um gol agora dele, né? Esse aí foi mais bonito.
bonito. Quem sabe, sabe. Você vê, né? O cara não desaprende a jogar bola, né? Não chamou, não passou vontade, foi lá e jogou. Falando em futsal, o futebol feminino, a seleção brasileira feminina de futsal de Portugal ganhou de 12-0 da República Tcheca. 12-0. 12-0. E a Jenny fez um golaço. Vamos ver. Olha esse gol. Eita! Opa! Golaço. Jenny. E ela é uma promessa muito por outro grande ângulo de ser uma das melhores do mundo. É a Falcão. Que legal, lindo, lindo, Muito lindo. bonito o gol. 12-0. Venceram a Tcheca de 12-0. Só isso, só. Agora vamos falar do Cristiano Ronaldo. Vamos, você tá bem melhor aí? do Tá mundo. tudo bem? Tá tudo tranquilo, Tudo tranquilo, tá maravilha. Vocês estão bem também, gente? Também. Sensacional. Ele vai pedir música, a gente esqueceu de tudo separar bem. a música. Não, separamos. Separou? Então tá bom. Michele, tá complicado. O Cristiano Ronaldo, ele que chama atenção jogando bola, mas não só jogando bola. Claro que não, ele é lindo. O repórter da Juventus estava fazendo uma matéria e ele apareceu atrás brincando. Vamos ver. Molto importante con la Juventus che ha l'obiettivo di fare 4 su 4, 4 vittorie in tante partite, sarebbe l'inizio migliore possibile immaginabile. Affronta una formazione molto E o interessante. filhinho dele tá indo bem, né? Continua la sua Aí já é settimana outra in coisa, preparazione della trasferta Ma di vai ter Parma. ele- Boa, a reportagem óbvia lá. Aí chegou lá. Eita, mas não é o Cristiano Ronaldo ali. Não é? Não, esse não. Ah. O primeiro era ele. Agora vamos falar dos memes do Palmeiras e Cruzeiro que rodaram nesse meio de semana, lógico, né? Depois daquele problema com o VAR. Vamos dar uma olhadinha nos memes, ó. Primeiro. Hoje eu vou fazer uma loucura. Hoje não, que o Egídio quase fez um gol contra. O Egídio esqueceu que estava jogando pelo Cruzeiro, eu acho. Quase. O Fábio salvou, hein? Ia ser o gol mais bonito do Egídio com a camisa do Palmeiras. Não, sem a camisa do Palmeiras. Com a camisa do Quase. Cruzeiro. A favor Vamos pro Pelo próximo, Palmeiras. olha lá. O VAR do Palmeiras estava jogando o Fortnite, é isso? Fortnite, aquele jogo que tá muito famoso, que teve até comemoração de gol com esse jogo, enfim. E aí estão falando que o árbitro VAR estava vendo sanduíche para comprar, em vez de... Por isso que errou. Agora vamos falar de outra coisa, vamos falar agora do amistoso que teve entre Estados Unidos e México. O jogador, vou até ler aqui, Mate Miasga, de 1,93 m, brincou com o mexicano de 1,67 m, Diego. Dá uma olhada, foi 1-0 o jogo para os Estados Unidos, né? Mas olha o tamanho do cara que vai querer brincar com um rapaz de 1,93 m, cara. Não, é brincadeira. Tamanho isso, não é né? documento. Não é documento mesmo, Não é hein? mesmo. E ele ficou assim, né, tal, né? É isso aí, Vini, gostei. Tamanho não é documento. Também não sou dos Os mais baixinhos são os melhores. É isso aí, cara. Ele ficou brincando assim, fez assim, tal, o jogo inteiro ficou provocando. E os Estados Unidos acabou ganhando o jogo. Mas esse cara tinha que estar jogando basquete, desculpa, gente. Muito Não- grande, Muito grande. 1,93 é alto demais. Ou né? vai ser goleiro, meu. Você tá na posição errada. Aquelas... Vamos falar agora do menino Neymar? Neymar, Novamente, oba, A toda Marquezine pregou uma peça com o Neymar, é isso mesmo. Ela brincou com ele. Ela é morena, né? Ela teve que mudar o seu visual por causa da novela pra loira, mas ela mudou bastante o visual. E aí, sem o Neymar saber, ela fez uma ligação pro Neymar de vídeo. Tá sem áudio, mas faça a sua leitura labial. Ficou bonito, Vai hein? atender. Olha lá. Eita! Eita, lasqueira. Eita, Fran! Nossa, ela ficou bonita. Neymar assustou, olha É lá. pra uma novela isso aí? É, por causa de uma novela, ela teve que mudar o visual dela todo. E esses são os de hoje, ó. Foi bom, hein? Foi bastante coisa. Bastante coisa. Eu quero saber, aprovaram a Marquezine loira ou morena? Eu prefiro ela morena. E aí? Gostei do loiro, a Marquezine. E aí, Top. Garrafa? Não mexe com a mulher dos outros. Ei, Garrafa. não E dá pra agora, mexer. hoje é sexta-feira, hoje é Sexta-feira. dia de música, dia de balada. E aí, qual é a boa, Gui? Hoje eu vou ficar mais tranquilo, né? Ah. Hoje é mais amor e menos É saudade. melhor não agitar Brad muito Breno. hoje mesmo, é verdade. Solta aí, pessoal. Ó, Principalmente Brad agora. Breno, mais amor e menos saudade. Tá de boa. Fazer um caramujinho ali, né? O que é caramuzinho? Coxinha. Ai, não, mas é um segue normal. Caramuja ali, é uma coxinha. É uma coxinha ali, né? Beleza. Brad Então, Breno, tchau pra galera, já. de bom boa em sim. casa, Netflix, Tranquilo, claro. Ah, é? Então você traz depois um filme do Netflix, que eu só vejo Netflix. Tá bom, valeu, Rodolfo II. Obrigada, Guilherme Camada, Vinícius Obrigado, Rodrigues, vai com Osmar Deus. Garrafa. Vamos embora, Aproveita acabou lá. o programa. Brincadeira! Tudo sobre a 25ª rodada. Você confere Agora vai. domingão, 9 da noite, no Mesa Redonda Futebol Debate. Vem fechando mais, Silvio. Vem fechando mais, que eu quero falar com esse telespectador que tá do outro lado, que hoje não pode me ver de pertinho, porque a câmera foi para outro lugar aqui. Sansão da Vila Belmiro, ambiente, bastidores, entrevistas exclusivas, comentários do nosso time espetacular do Mesa Redonda, vai estar aqui no Domingão. E sabe quem vai estar com a gente também? Pode rodar o TP, mas eu sei quem vai estar. É o zagueiro Domingos, do Santo André, figuraça, e o treinador Milton Cruz. Os dois conhecem muito de Santos e São Paulo, então vai estar imperdível, beleza? Ah,
e outro recadinho que eu posso falar para você, falando no programa de domingo, lembramos que a votação do Troféu Mesa Redonda está aberta. Você pode entrar lá no site troféumesaredonda.com.br, segue acontecendo, vote, escolha o seu time, escolha aí os 11 destaques do Brasileirão para acessar troféumesaredonda.com.br. Sempre lembrando da nossa querida parceira LuxColor, que está com a gente, 15ª edição do Troféu Mesa Redonda. A LuxColor todos estes anos fazendo uma festa maravilhosa para você, para mim, para todos nós. Estamos de volta com o Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, o Bahia vai receber o Palmeiras na Fonte Nova com o objetivo de somar pontos para não se aproximar da zona de rebaixamento. O Bahia vem de derrota para o São Paulo fora de casa. Agora tem a chance de se recuperar dentro da Arena Fonte Nova contra outro paulista. Enfrenta o Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde. Para a partida, o técnico Anderson Moreira terá o desfalque de Vinícius, que está suspenso. O Bahia está em 13º na tabela com 28 pontos, apenas 4 a mais que a zona de rebaixamento. Portanto, um resultado positivo no domingo é fundamental. Os jogadores, no entanto, sabem que o Palmeiras, que perdeu na Copa do Brasil, também vem forte em busca da vitória. Com certeza eles vão vir aqui para Salvador com a vontade, a gana de vencer, por ter perdido também um jogo tão importante, né, uma semifinal. A gente sabe que é o primeiro jogo, né, mas sempre quando o time visitante ganha fora de casa, dá um combustível a mais. Com a derrota nas costas, sempre querem vir com a gana, né, sempre querendo ganhar o próximo jogo. O Palmeiras quer deixar de lado a polêmica derrota diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil e retomar o caminho das vitórias. Para isso, conta com um retrospecto de Felipão, que desde o retorno ao Verdão ainda não perdeu nenhuma partida como visitante. A reportagem é de Adriano Dolfi. Desde o retorno ao Palmeiras, Felipão ainda não foi derrotado fora de casa. São 2 empates, 3 vitórias, um aproveitamento de 73%. Contra 71% em casa. E agora, o clube terá uma maratona de 4 partidas longe do Allianz Parque. A primeira será contra o Bahia. O Bahia já sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Foi um grande adversário na Copa do Brasil. Nos trouxe muitas dificuldades, até no primeiro jogo. Então, tem o nosso respeito. Mas sabemos os nossos objetivos. O que a gente está tentando brigar na competição. E a sequência não tem jogo fácil, não tem mês tranquilo. Claro que esse mês passado aí era o mais difícil, agora entrou o mês de decisões, então tem que acostumar, focar, trabalhar bem, descansar, para fazer grandes jogos. Outro dado importante é que Felipão vem mudando bastante a equipe. Nos duelos de mata-mata, time titular. No Brasileiro, tem utilizado uma equipe alternativa, com a presença de Lucas Lima. E esse time ainda não perdeu. Esse time considerado alternativo aí motiva mais. Nós sempre conversa, sempre vem trabalhando para buscar essas oportunidades e quando elas aparecerem, dá conta do recado. E clube grande é assim, tem que dar conta do recado para não ter dúvidas no trabalho. Então, fico feliz de ter feito parte desse time alternativo, mas independente de quem entrar, está defendendo a coisa do Palmeiras. Lucas Lima é peça-chave nesta equipe alternativa do técnico Luiz Felipe Scolari. Mesmo desejando dias melhores como titular e nos jogos importantes de mata-mata do Palmeiras, o atleta preferiu ficar no clube, com sondagens da Europa e também do futebol chinês. Eu particularmente saí livre do Santos, então eu poderia ir para qualquer lugar. Poderia ir para a Europa, poderia ir para a China, ganhar bastante dinheiro. Mas acho que o desafio de vir para cá, a grandeza do clube, a estrutura também. Acho que tudo isso, contando com o que o Palmeiras pode me proporcionar também, acho que se você for campeão aqui no Palmeiras, muitas portas podem se abrir. Então eu tenho o sonho de voltar para a seleção ainda, de ir para a Europa, por que não? Independente da idade, o sonho sempre fica ali, mas tudo passa por dentro de campo, por ser campeão, por mostrar serviço, mostrar trabalho em todos os jogos.
Ô Vini, quando o Lucas Lima foi contratado pelo Palmeiras, e ele estava meio em baixa no Santos, é verdade, mas sabe-se o potencial que ele tem, era uma aposta muito grande para que ele pudesse ser o cara do Palmeiras. E a verdade é que isso nunca aconteceu. Ainda não, né? Até aqui não aconteceu. É um jogador que tem talento, mas é um jogador que tem dificuldade para chamar a responsabilidade, ser o protagonista. Ele tem sido, às vezes, até que um bom coadjuvante. Ele fez 2 gols contra o Botafogo recentemente até. E cresceu nas mãos do Felipão. Com o Felipão, o futebol dele apareceu um pouquinho mais, talvez tenha colocado um pouco mais a cabeça no lugar. E é estranho, né? Você olha o Lucas Lima, entre aspas, nesse time alternativo. E aí, sobre o elenco do Palmeiras, sobre o Palmeiras em termos de Campeonato Brasileiro, vai muito bem. Eu acho que o planejamento do Felipão está absolutamente coberto de razão, o Felipão, quando ele faz essa mescla, né? Um time focado para os jogos de domingo e outros para os jogos de quarta-feira, onde tem mata-mata de Libertadores e também Copa do Brasil. Palmeiras no meio de semana vai ter Colo-Colo lá, uma viagem a Santiago do Chile. Exato. Então não adianta, você teve um jogo pesado contra o Cruzeiro, você vem e estoura o time lá em Salvador, outra viagem longa, desgastante, depois você vai para o Chile, você vai quebrar. Então o Felipão, no planejamento, está coberto de razão. E o jogo, eu entendo que vai ser um jogo carne de pescoço. O Bahia está muito perto do Vitória, está entrando na zona de classificação de Sul-Americana. 13º, se eu não me engano. 13º. E está entrando na zona de classificação de Sul-Americana. E claro, jogar na Fonte Nova não é essa molezinha, não. Então o Palmeiras tem uma tarefa complicada e tem que focar no brasileiro. O Palmeiras entende que tem time para brigar pelo brasileiro. Jogando com o time alternativo já está em terceiro, já? A 3 pontos do líder, dos líderes, Internacional e São Paulo. Então é um jogo muito sério, muito importante, independentemente da força que o Felipão coloca em campo. E eu acho que apesar de ser um time alternativo, como muitos chamam, é melhor do que muito time titular do Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, prefiro a defesa do time alternativo do que a do time titular, porque o titular joga Mike na direita, Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. No time reserva é o Marcos Rocha, que eu prefiro ao Mike, a dupla de zaga mais jovem com o Luan e o Gustavo Gomes, que é o paraguaio, que chegou e está jogando muita bola, e na esquerda o Vitor Luiz. Eu, particularmente, acho que os 4 reservas estão em melhor fase do que os 4 titulares, não sei o que você pensa. Mas se jogar esse quarteto defensivo, mais o Lucas Lima no meio, mas o Papagaio deve ser o centroavante titular, porque o Borja vai ser poupado e o Daverson suspenso. O Papagaio deve ganhar uma chance, o William vai ser poupado. Você tem Felipe Melo no meio campo. Felipe Melo, que também não joga Libertadores, que é um jogador acima da média dos times do Campeonato Brasileiro. Já defendi o Felipe Melo aqui outra vez. Eu acho que esse time reserva tem tudo para ganhar do Bahia. Vai ser jogo difícil, não vai ser fácil, obviamente. A torcida do Bahia é uma torcida apaixonada, sempre muito presente nos jogos lá na Fonte Nova, mas eu acredito que o Palmeiras tem sim a chance de assumir a liderança já essa rodada, caso vença e o São Paulo e o Inter percam seus jogos. Então o Felipão não vai deixar por menos não e vai para cima do Bahia. E agora é o momento talvez mais crítico dessa chegada do Felipão, como destacou o Adriano Dolfi na reportagem. Tem uma sequência de 4 jogos fora de casa. Isso. Não é? E são jogos importantes pelo brasileiro, depois tem Copa Libertadores e Copa do Brasil. Ou seja, a viagem a Santiago, jogar lá na Cordilheira não é tarefa das mais simples. Depois tem o jogo da volta contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, recheado por toda uma pressão, por tudo o que aconteceu no meio de semana. Né? Então, é um momento onde o Palmeiras vai ter que realmente provar que se tem 2 times, que se consegue talvez sonhar com essa tríplice coroa, se não é uma ilusão. O Palmeiras briga pelas 3. Se briga mesmo, é a hora de comprovar. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Inscrições para São Silvestre estão abertas lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Já tem mais de 10 mil inscritos. Nossa, acabou de abrir, né? Tem 18 dias que abriu. Então, vai lá e se inscreva, porque depois fica mandando e-mail reclamando, tá bom? Tá? Abertura. E o esporte, que é o 8º colocado na tabela com 24 pontos, 18º colocado, veio a São Paulo com o objetivo de surpreender o Corinthians lá na casa do Coringão em Itaquera. O técnico Eduardo Batista tem problemas para escalar o time. O zagueiro Ronaldo Alves está suspenso, os meias Andrigo e Marlone não podem atuar por questões contratuais, ou Andrigo, o nome dele é Andrigo. Formado no Inter. Que coisa. E o lateral Sander sentiu a coxa no último treino, é dúvida. Em 18º no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, o Sport encara o Corinthians neste domingo na Arena de Itaquera e sonha com um resultado positivo para começar a fugir do fantasma da Série B. Quanto mais rápido a gente ter essa sequência de vitórias
e está pontuando também fora de casa, com certeza a gente vai estar saindo dessa posição delicada que a gente se encontra hoje e vai estar se distanciando também, mas vamos pensar primeiramente em sair. Depois que a gente sair, a gente procura aí estar se distanciando da zona de rebaixamento. Para o técnico Eduardo Batista, os adversários desse final de semana estão em um momento complicado. O Corinthians também vive um momento de pressão, estreia de treinador, de achar um ajuste, né? E nós precisamos também ganhar o jogo. A gente teve uma semana boa para trabalhar. O Sport vem para o jogo na Arena Corinthians com 3 modificações em relação ao time que empatou com o Cruzeiro na última rodada. Saem o zagueiro Ronaldo Alves, suspenso, e os meias Andrigo, por opção técnica, e Marlone, que não pode enfrentar o ex-clube por questões contratuais. Entram o zagueiro Léo Ortiz, o volante Jair e o atacante Morato. Gazeta Esportiva colocando a hashtag, tá vendo aqui, ó, hashtag Gazeta Esportiva nas suas redes sociais aí, Twitter, Instagram, coloca lá e faz um comentário do programa de hoje. O que você gostou, o que você não gostou, tá? Daqui a pouquinho a gente põe no ar. Meninos, não vamos falar nada sobre esse assunto. Falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians, isso mesmo. O Corinthians terá o primeiro jogo em casa sob o comando do Jairzão. Vamos ver como foi a sexta-feira do Timão na reportagem do futuro papai Jonas Campos. Na sexta-feira chuvosa, treino no campo apenas para parte do elenco. Os titulares no empate sem gols contra o Flamengo. Na última quarta-feira ficaram no chamado trabalho regenerativo. No gramado, os jogadores que podem aparecer no time contra o Sport neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, como o centroavante Roger, impossibilitado de jogar a Copa do Brasil, porque já defendeu o Internacional na competição, ele deve retornar à equipe titular. O garoto Pedrinho também pode ser novidade. Quem apareceu correndo em volta do gramado foi o lateral direito Mantuan, que deixou o clássico contra o Palmeiras com dores na coxa, mas dificilmente estará à disposição de Jair Ventura para o próximo jogo. Caso Fagner não esteja 100%, Paulo Roberto pode aparecer no time. Recém-chegado, Jair, que em 2 jogos soma 1 derrota e 1 empate, tem a missão de recolocar o time no caminho das vitórias, já que o Corinthians não vence há 4 jogos. Um fator importante tem colaborado para essa sequência de 4 partidas sem vitória: a pontaria. Nos 2 jogos sob o comando de Jair Ventura, por exemplo, o Timão não acertou o gol uma vez sequer. E agora tem um trunfo importante para tentar mudar essa história: a Arena de Itaquera, que será palco dos 3 próximos jogos do Timão. Neste domingo contra o Sport, no domingo da semana que vem contra o Internacional e na quarta-feira, dia 26, contra o Flamengo, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Claro que a gente sabe também que precisa melhorar, a gente sabe que precisa definir mais para poder fazer os gols, mas a gente vem melhorando. Acho que a nossa parte defensiva, começando desde de nós lá do ataque, ajudando para que não tomamos os gols, para não perder as partidas, melhorou, e agora a gente vai trabalhar para poder melhorar o ataque. Voltar a ser forte dentro de casa, não perder pontos, para a gente poder fazer um final de ano aí bom. E a gente sabe que a nossa chance de ganhar mais um título esse ano é na Copa do Brasil, então se aproximar do grupo lá de cima da Libertadores no Brasileiro e focar bastante na Copa do Brasil. É muito bonito, Vini, esse discurso aí. Não, ainda podemos ganhar um título no ano, né? A Copa do Brasil, é verdade. O resultado não foi ruim com o Flamengo. Isso é verdade. Futebol não inspira tanta confiança assim, mas se trata de Corinthians. Agora, o Corinthians e o corintiano tem que entender que jogo importante é o jogo contra o Sport. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, faz lá uma avaliação, né? Para dizer que o Garrafa está exagerando. São 6 pontos que separam o Corinthians do Sport, e o Sport está na zona de rebaixamento. E o Sport não é o primeiro da parte alta, não. O Sport é o antepenúltimo. Então, ou seja, o Sport, se por um acaso o Corinthians tem um tropeço, não apresentar uma boa partida, o Sport tira 3 pontos do Corinthians. Fica 3. É confronto direto. Então, o jogo de domingo lá em Itaquera é um jogo como decisão de campeonato, para o Corinthians não passar susto. E aí, talvez, ter um pouco de tranquilidade para jogar na Copa do Brasil. Mas, pô, Garrafa, o Corinthians ainda está 6 pontos da zona de rebaixamento. Sim, claro, é o Corinthians, é campeão paulista, é o atual campeão brasileiro, tem toda a força da sua torcida. Mas passa o Corinthians, Vinícius, por um processo de reformulação no seu campo técnico, né? A sua comissão técnica toda modificada, desde a saída do Carille. O Corinthians ainda não ajeitou. Chegou o Jair, que não teve tempo para trabalhar, por isso absolvi o Jair e entendi o que ele fez lá no Maracanã.
O Corinthians não chutou uma bola na direção do gol. Nos 2 últimos jogos. Não é? Né? Nem contra Palmeiras e nem contra o Flamengo. É muito pouco para o Corinthians. Então, o Sport é um time mais ajeitadinho que vai vir aqui explorar o erro do Corinthians. É um jogo complicadíssimo para o Corinthians. O Corinthians tem que ter alguma alternativa, buscar uma vitória, não pode pensar em nenhum resultado. Porque aí, se você ganha do Sport, você dá uma relaxada no campeonato. Pontos, e aí você pode trabalhar a equipe para lá na outra semana, não nessa próxima, na outra semana decidir a vaga da Copa do Brasil. Então, muito me incomoda. Tudo bem que o Jair não teve tempo, mas me incomoda de uma maneira gigante ver o Corinthians jogando com 3 volantes, Garrafa. O Douglas, o Gabriel e o Ralf, cara. Tudo bem que não tem o melhor dos elencos, não tem tantas opções assim no banco, mas tudo bem. Quero arrumar o sistema de defesa, tomar menos gols para depois pensar em fazer. É mais fácil destruir do que construir. Mas a camisa do Corinthians, a torcida do Corinthians, os títulos, a história do Corinthians, jogar com 3 volantes, pra mim é inadmissível. Tudo bem, beleza, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas se entrar contra o Sport com 3 volantes, Garrafa... Isso não vai acontecer, o Jair vai soltar mesmo Pelo amor de mais Deus. o time. Vai ter que soltar, não tem como, né? Vai ter que soltar um pouco mais o time, criar oportunidades, trabalhar um pouco mais com as peças ofensivas e jogar... Cleison, Jadson, jogar deixa eles diferente. jogarem, o Romero... Agora, é engraçado, né? Quando o Chelsea fez isso numa Champions, jogou com essa formação, todo mundo achou que era uma revolução. Agora, porque o Corinthians aqui também estão esculhambando. Acho que o Jair não tinha outra alternativa. Naquele jogo contra o Flamengo tinha que ser feito isso. O Corinthians está vivo. Só que o Chelsea tinha o Drogba, né? O Corinthians tem quem? Roger. Bom, vamos ver aí os melhores comentários que o pessoal mandou na nossa hashtag. Vamos ver? Põe na tela, Rodolfo II. Jaime Rocha. Boa noite, parabéns pelo programa. Na minha opinião, Santos ganha o clássico, Palmeiras assume a ponta temporariamente. Valeu, Jaime. Assume, tá? O Fábio não tem condições de falar seu sobrenome. Acredito na vitória do Santos contra o São Paulo. Beleza. Quem mais? Daniel Carvalho. Boa noite, meu palpite para o clássico Santos 2-2, com o São Paulo. Vai ser um grande jogo, honesto, sem nenhum erro de arbitragem. Tá bom, então, hein? Tem bola de cristal. O Eronias, grandão, hoje eu falei aqui. Michele Gianello, Santos está em ascensão, engrenou. Santos 2, São Paulo 1, boa noite a todos. Valeu, Eronias, sempre participando aqui do programa. E o Fernando Mazoca, na Vila Ema, com a esposa Rená, o Renato, as filhas Branca e Nathalie. E a esposa, né? A Renata deve ser, a esposa Renata, porque ele é o Fernando, né? Filhas Brancas e Nathalie. Avante palestra! Avante! Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela, Rodolfo II. O que vai dar? Vamos ver. 54% dos votos Santos. O pessoal tá confiante, hein? Tá confiante. Tudo bem. Ainda acho que vai dar São Paulo, hein? Ainda acho que o São Paulo vai surpreender. A gente só vai saber no domingo, no Mesa Redonda. A gente fica por aqui. E hoje a gente encerra o programa Gazeta Esportiva homenageando o pianista, cantor e compositor Marcos Valle, que completa hoje 75 anos. E a gente encerra com a música dele. Beijo, Vini. Beijo, Garrafa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Domingo mesmo, hein, gente? Sextou!